Juazeiro, terra amada. Olá, juventude, olá, Juazeiro. Eu sou Alex Fonseca e dando continuidade à série de entrevistas aqui do canal do PL Jovem, eu tenho um convidado mais que especial, que é o presidente do Partido Liberal aqui de Juazeiro, Dr. William Bogar. Muito obrigado por estar aceitando esse convite, estar conversando com a gente, Dr. William Bogar. Nós que agradecemos o convite, Queria saudar a todos, aos amigos e amigas de Juazeiro. Hoje estou como presidente do PL em Juazeiro, militei durante 20 anos na política de Sobradinho e a partir do chamamento do nosso pré-candidato a prefeito, o coronel Anselmo Bispo, que solicitou minha colaboração, vim me juntar aqui ao grupo e hoje estou como presidente do PL. Já faço política há um bom tempo, já fui presidente de partido em Sobradinho. Minha profissão é cirurgião dentista, mas sempre gostei da política, sempre quis ser um colaborador e agora, de fato, colaborando aqui em minha terra. Nascido e criado aqui em Juazeiro, mas primeiro momento que eu estou me envolvendo aqui, a primeira vez que eu estou me envolvendo em política aqui em Juazeiro. Perfeito. E, Bogar, qual é o maior desafio que a presidência de um partido traz, na sua opinião? O maior desafio é a gente conseguir congregar algumas pessoas para que venham se colocar como pré-candidatos a vereador ou, no caso, pré-candidato a prefeito e a vice-prefeito. No caso da gente aqui em Juazeiro, a gente organizou o partido para que nós tenhamos, possamos ter na próxima eleição um grupo bom de pré-candidatos a vereadores. Então, a gente tentou organizar o partido para que a gente tivesse pré-candidatos que não tenham ainda mandato e aí a gente conseguiu agregar um número bom de pessoas, tanto homens como mulheres, para que a gente tenha um número suficiente para que a gente lance essas pré-candidaturas, que vão se transformar em candidatura quando a gente fizer o registro dessas candidaturas que venham a lograr êxito, que a gente consiga dar uma representação ao município de Juazeiro, que está tão carente de vereadores que briguem em prol da comunidade. Perfeito. E pelo que a gente observa, o Partido Liberal ele possui uma diversidade muito grande de candidatos, Você tem professores, gente do meio evangélico, gente do meio do esporte. Como é que você vê essa diversidade na importância da política local? Então, quando a gente pensou em organizar o partido, a primeira ideia da gente é que a gente desse essa liberdade, esse espaço para todos os segmentos sociais. Então, nós temos profissionais liberais, nós temos gente da cultura, gente do esporte, nós temos diversos candidatos, cada um no seu segmento social. Nós temos também sindicalista no nosso grupo de pré-candidatos. Então, a gente deu uma abertura maior, porque o nome do partido é Partido Liberal. Então, a gente deu essa condição, essa liberdade para que nossos candidatos dos mais diversos segmentos sociais pudessem colocar sua pré-candidatura e futuramente sua candidatura e pudesse, de certa forma, representar o povo. Então, quando eu tenho diversos segmentos sociais, eu posso representar o povo nesses diversos segmentos, que cada um venha representar, logrando o êxito e chegando a se eleger como vereador. Maravilha. Doutor Bogar, por que a opção em apoiar o coronel Anselmo Bispo? Eu o conheço há muitos anos. Mesmo não fazendo política em Juazeiro, eu venho sempre observando. Embora eu residindo em Juazeiro, mas fazendo política em Sobradinho, eu sempre acompanhei a política muito de perto, não participando diretamente. E eu percebi que Juazeiro precisava de uma renovação, de um resgate. Nós temos aí alguns anos, mais precisamente a gestão que está aí há 12 anos, com uma defasagem muito grande de desenvolvimento. Inevitavelmente, a gente faz a comparação e o comparativo com a cidade vizinha. E a gente percebe um desenvolvimento muito grande do outro lado da ponte. E aqui em Juazeiro a gente percebe que, em vez de a gente estar andando para frente, a gente começou a dar passos para trás. Então, uma pessoa que eu acredito, que eu confio, que vai representar uma instituição que será a Prefeitura de Juazeiro, tem tudo para que consiga restabelecer o desenvolvimento de Juazeiro. Então, a gente percebe que a agricultura está relegada a segundo plano, a gente percebe também que o desenvolvimento estrutural da cidade está relegado a segundo plano, então a cidade não desenvolve, a gente vê bairros que não conseguem crescer em Juazeiro e a gente vê a cidade vizinha crescendo e desenvolvendo. Então, é uma pessoa que tem o interesse maior dele no serviço público, desenvolver o que a cidade pode através da gestão pública. Ele é uma pessoa que já tem alguns anos de comando na polícia, então ele tem experiência em gestão. Essa experiência que ele teve na gestão gerenciando pessoas vai ajudar também, porque não só a estrutura
mas ele precisa também ter uma boa gestão de pessoas e ele valoriza muito esse lado, ele valoriza muito o lado feminino. A gente vê também que o lado feminino, que as mulheres estão crescendo bastante na eleição, né? É um número maior de eleitores, então ele consegue agregar ao mesmo tempo o lado masculino e o lado feminino dos eleitores, trazendo esses eleitores para que venham participar da gestão dele. Então, a gente acredita que possa ser uma boa gestão, né, pela experiência dele, pelo desejo que ele tem, pelas intenções dele, que são boas intenções. É uma pessoa que a gente pode confiar, pode acreditar, as pessoas podem procurar o histórico dele e a gente não encontra nenhuma mancha que venha a desabonar a possibilidade dele ser um bom gestor para Juazeiro. Então, essa confiança, essa credibilidade e essa esperança em ter uma pessoa que não veio do seio político, que ele não tem pedigree político, mas tem a boa vontade de fazer com que a nossa cidade desenvolva, me fez com que acreditasse nesse projeto, vim me juntar a esse projeto e por isso que eu estou como presidente do partido. Excelente. Hoje, Bogart, a gente conversando com várias pessoas de Juazeiro, a gente percebe uma insatisfação muito grande com o governo municipal e também com os vereadores da cidade. A que você acha que deve exclusivamente essa insatisfação do povo? Eu sou muito a favor de alternância do poder. Eu acho necessário, quando você tem um grupo que ele passa muitos anos no poder, a tendência é que ele se acomode. E essa acomodação faz com que as coisas não andem, não se desenvolvam. E para completar, eu acho que um grande defeito da gestão atual, né, que foi um equívoco que eles cometeram, foi pegar todos os vereadores e puxar para perto de si. Um gestor que não tem oposição, dificilmente ele consegue desenvolver. Ele precisa do contraditório, ele precisa da crítica, ele precisa das pessoas que são contra ao que ele está fazendo e não diga amém para tudo. Então, foi o que aconteceu. O gestor se acomodou, são 12 anos de governo, termina tendo acomodação, isso é natural em toda gestão, seja ela municipal, estadual ou federal. É necessária essa alternância do poder para que pessoas novas venham com cabeça nova, com um grupo novo e possam oxigenar a gestão pública, fazendo com que se desenvolva, fazendo com que melhore o panorama que se encontra em cada município. E a partir do momento que você tem um gestor, que tem todos os vereadores que estão dizendo amém, que estão ali aceitando todos os projetos que são mandados para a Câmara de Vereadores e votando, não pensando no povo, mas pensando sim no prefeito, então eu acho que o maior erro que tenha causado essa gestão, fora o tempo que já estão aí há 12 anos, né, que já cansou, já não consegue mais mostrar para o povo, que o povo já está vendo que o que eles podiam oferecer já ofereceram, mais do que isso eles não vão oferecer, então não tem mais nada novo para oferecer. E ainda mais com a Câmara de Vereadores, que estão lá embaixo de sua asa, então dificilmente ele conseguiria fazer nada em favor do povo. E sim, ele fez sempre em favor de continuar no poder. Então, é por isso que eu imagino e acredito que é a grande falha dessa gestão. E o princípio da democracia é a alternância de poder, alternância. Né? A convivência com os opostos. Com os opostos. Doutor Bogart, segundo dados do IBGE, Juazeiro possui apenas pouco mais de 17% de pessoas ocupadas. Como é que você compreende hoje a questão do emprego e renda aqui na nossa cidade? Nosso município, a vocação do nosso município aqui de Juazeiro e de nossa região, no geral, a vocação aqui é a agricultura. Então, a agricultura irrigada aqui em Juazeiro que faz com que a gente tenha essa pujança. Só que a gente observa que o município não pode viver só da agricultura. A gente não tem hoje mais uma fábrica que já teve, já não tem mais. A gente não tem uma indústria em Juazeiro, não tem nada que venha a proporcionar desenvolvimento do município, desenvolvimento urbano. E aí, por conta disso, muitas pessoas vivem muito na dependência de emprego do município, né, na gestão pública municipal, e aí a gente vê que o número é muito pequeno, né? A gente tem 17% das pessoas ocupadas, trabalhando, então precisa oferecer mais. Então a própria gestão, ela não vai dar emprego, então o município, o gestor público municipal, não é para ele dar emprego, mas ele tem que pelo menos viabilizar possibilidades de atrair para o município algumas empresas que venham também gerar emprego e renda. E é isso que a gente precisa de um gestor que consiga visualizar isso, que consiga buscar empresas que
atrair essas empresas para o nosso município, para que ele consiga, de forma indireta, gerar emprego e renda para que a gente desenvolva o nosso município. Se a gente continuar com o povo dependendo da prefeitura, a gente vai viver sempre nessa situação. E hoje, Juazeiro, comparando com outras cidades, para o tempo que a gente tem de emancipação política, Juazeiro é uma cidade arcaica. É uma cidade que a gente precisa desenvolver, a gente não consegue desenvolver ainda porque a gente não tem quem colabore com a gestão pública. Então, não é só o prefeito que vai resolver isso aí, não. O prefeito vai precisar atrair empresas, vai precisar atrair empreendedores, o prefeito vai precisar buscar parcerias para que a gente consiga desenvolver a cidade. A cidade precisa crescer. Agora, para a cidade crescer, só o gestor público, só o prefeito não consegue. Então, essas empresas que ele possa trazer para Juazeiro vai nos ajudar a gente desenvolver, a cidade crescer, os bairros melhorar a questão da periferia, a cidade desenvolver mais para a periferia, que a gente fica muito concentrado no centro da cidade, muito perto do rio, e aí por isso que a cidade não desenvolve e a gente não consegue viabilizar um atrativo melhor, umas empresas que venham de fato a proporcionar o desenvolvimento da cidade através de emprego. E é por isso que a gente tem um número bem pequeno de pessoas empregadas. Eu sei que a gente tem um número grande de jovens, né? A gente tem um número grande de pessoas que ainda não chegaram na fase ativa do trabalho, a gente tem também um número grande, que o país está crescendo muito na questão de idosos, então tem muita gente aposentada. Mas a população economicamente ativa é muito baixo o número de pessoas que estão ocupadas, então o prefeito tem que viabilizar isso. E a viabilização disso é atraindo condições de favorecer a produção e, consequentemente, a renda melhorada desse município. Porque, se você for olhar, uma grande parte da população do Juazeiro vive em cima de 2,1 salário mínimo. É muito pouco. E 41% da população do Juazeiro vive com a renda per capita de meio salário mínimo. Isso é um absurdo para uma cidade no porte de Juazeiro, que é a 5ª cidade na Bahia. A gente é a 5ª cidade na Bahia. Se você pegar um polo que a gente tem aqui, que a gente chama da macro-região, que são 8 cidades aqui na Redondeza, no Vale de São Francisco, que Juazeiro é maior, mas isso aqui é até frustrante falar isso aqui e vergonhoso a gente saber que uma cidade do Porto de Juazeiro ainda 41% viva em cima de meio salário mínimo. Perfeito. Bogart, como é que você compreende hoje o papel do jovem na política, sobretudo no trabalho com os vereadores, acompanhando os prefeitos? Como é que você entende o papel da juventude hoje na política juazeirense? Existe um ditado que diz que o futuro pertence ao que o jovem vai fazer. Então, a gente sempre acredita que a participação do jovem, a participação mais incisiva do jovem, a participação mais maciça do jovem, a colaboração do jovem faz com que o futuro seja feito de forma diferente. Quando a gente faz a crítica e a gente não participa, ficar só criticando, a gente não vai conseguir resolver. Quando o jovem faz a crítica e ele vem participar, ele vem somar dentro do processo, a tendência é que as coisas melhorem. Então, a gente conclama sempre, através de você, que é o presidente do PL Jovem, e de outros jovens que a gente conversa, que venham participar, que venham a colaborar. A juventude é muito importante. O futuro do nosso país, do nosso estado e do nosso município está muito na mão dos jovens. Então, tem alguns jovens que estão entrando ainda na carreira militar, que às vezes não participam. Tem alguns jovens que estão saindo do 2º grau e vai adentrar nas faculdades, que são formadores de opinião também, às vezes não participam. E tem outros jovens que ainda estão no estudo secundarista, que também precisa se engajar mais. Porque às vezes as pessoas ficam de longe só reclamando, fazendo a crítica. E aí o pessoal que já está no momento de desacreditar, às vezes não quer colaborar, mas o jovem não. O jovem, ele tem um poder diferente, ele vai, com o tempo, ele vai se moldando às situações que vão surgindo. E hoje, nós estamos vivendo um mundo muito tecnológico, e esse mundo tecnológico, de certa forma, quem está comandando, quem está controlando são os jovens. Então, é necessário que esses jovens venham somar com esses processos, esses projetos políticos, para que a gente consiga, de certa forma, conseguir alcançar resultados melhores no que a gente está propondo para as próximas gestões, que seja municipal, estadual ou, quem sabe, até federal. Então, é importantíssima a participação deles, mas a participação deles de forma direta, a participação deles dentro do processo, colaborando através de orientação, através de questionamentos e através de participação, não só de longe fazendo a queixa, mas que eles estejam dentro do processo político, ativamente. Perfeito. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, já agradecendo a oportunidade que você nos concede aqui de bater esse papo, doutor William Bogart.
Então, eu queria primeiro agradecer, né, ao PL Jovem, né, pelo convite de estar aqui nesse momento. Acho que é o momento que a gente tem de expor um pouquinho, né, do que a gente compreende, o que é ser política, o que é ser política pública, o que é que a gestão pode oferecer. Convidando, né, os jovens, a juventude a participar, a somar esse processo, a se juntar a nós, a participar ativamente junto com a gente dentro desse processo, que a mudança do que está aí, para que a gente venha alcançar resultados melhores, o resgate do que está aí, do que se perdeu no passado, depende também dessa juventude. E todo o processo político que vem para frente, que venha dar resultado, esse resultado ele vai ser, de certa forma, um benefício para essa juventude. Então a gente pede que os jovens, né, participem com a gente, venham nos ajudar. Talvez a gente ainda tenha alguma dificuldade de entender a cabeça do jovem, mas são esses jovens que futuramente vão estar nessa gestão. A gente percebe que nosso pré-candidato ele tem uma ideia de dar espaço para as novas gerações que estão surgindo, e são essas gerações que futuramente vão estar aqui à frente do município. Então, é necessário que eles participem mais, né, desse processo, que eles se enganjem mais dentro desse processo e venham a colaborar e venham a nutrir uma possibilidade de que a gente tenha dias melhores, né, um tempo novo para a nossa cidade. Então, o que a gente pede é isso, que vocês venham, participem com a gente, colaborem com a gente, estejam junto com a gente, mesmo que seja para nos questionar ou que seja para fazer com que a gente abra os olhos para enxergar algumas coisas que às vezes a gente tem dificuldade. Mas o importante é que estejam juntos, participando ativamente desse processo. Afinal de contas, a política ela envolve a todos, né? A todos. Juazeiro pode mais? Pode. Perfeito. Essa foi mais uma entrevista do canal do PL Jovem. Eu agradeço mais uma vez ao presidente William Bogatti. A gente se encontra num próximo papo. Juazeiro Livre.